Galera do terceiro ano, professor Vanks na área para efetuar a correção de sua prova de Química. O primeiro exercício que você recebeu foi: a queima de 4,8 kg de metano, CH4, libera 63,84 quilocalorias. O calor de combustão de 5 mol de metano será igual a quanto? Para eu poder resolver um exercício como esse, eu tenho que escrever a equação de combustão desse gás. A combustão nada mais é do que a reação com o gás oxigênio. Quando eu coloco esse gás metano para reagir com oxigênio, eu vou liberar CO2 e água. O próximo passo é verificar o balanceamento dessa equação. Por tentativas, eu vou colocar o número 1 aqui no carbono, consequentemente eu vou ter um carbono do outro lado. 4 hidrogênios, aqui eu já tenho 2, eu coloco 2. Ficarei com 4 oxigênios nos produtos, eu venho aqui e coloco um 2 nos reagentes e fecho o balanceamento. Eu sei que 4,8 kg, isso aqui corresponde a quanto? 4.800 gramas. Corresponde a uma liberação de 63,84 quilocalorias. 63,84 quilocalorias. Você não esquecer que isso aqui é 1000, tá? No final do exercício, não esqueça disso. 63,84 quilocalorias. Ele quer saber com relação a 5 mol de metano. Cada mol são 16 gramas. Então você vai fazer 16 vezes 5, vai dar para você 80 gramas. 80 gramas de metano vai ser X. Ao cruzar, eu vou ficar com 63,84 vezes 80 dividido por 4.800. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui? 63,84 vezes 80, isso aqui vai me dar 5.107,2. E o que a gente tem mais aqui? Dividir por 4.800. 5.107,2. Vamos dividir isso aqui por 4.800. Nós vamos encontrar 1,064. 1,064 quilocalorias. Lembra que eu falei para você? Quilo é 1000. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que mudar essa porção da vírgula 3 casas para a direita, porque eu vou multiplicar por 1000. Ficaremos com 1.064 calorias e marcaríamos a resposta, a letra D, na primeira questão. A questão número 2 traz um gráfico do comportamento de uma reação química de caráter endotérmico. Como é que você sabe que é endotérmico? Porque o patamar dos reagentes em relação ao patamar dos produtos aumentou. Isso aqui é o seu HR, que é a entalpia dos produtos. Aqui é o seu HP, entalpia dos reagentes, e aqui a entalpia dos produtos. Aqui em cima, o ponto mais elevado de energia, maior concentração de energia, complexo ativado. Eu vou puxar aqui uma linha imaginária, porque isso aqui, a diferença entre a entalpia dos reagentes e o complexo ativado é a minha energia de ativação. Você deve ter percebido que tem uma outra energia de ativação aqui. Essa energia de ativação em menor intensidade é quando você faz uso de um catalisador. O catalisador diminui a energia de ativação. Então vamos lá. O complexo ativado dessa reação sem catalisador vale 60. Complexo ativado dessa reação sem catalisador vale 60. Não. Lá em cima ele é quanto? 120. B. A entalpia dos reagentes é 40. Não, a entalpia dos reagentes é onde começa a reação, é 10. A variação de entalpia com o catalisador corresponde a 110. Entalpia independente de qualquer outra coisa, ela vai ser sempre o quê? HP menos HR. Então isso aqui é 40 menos 10. Isso aqui vai te dar quanto? 30. A energia de ativação sem uso de catalisador corresponde a 60. A energia de ativação sem uso de catalisador corresponde a 60. Então aqui, ó, energia de ativação sem uso de catalisador, eu teria que sair de onde? Do 10 até o 120. Ia dar quanto? 110. Letra E. Energia de ativação com catalisador vale 50. O que você vai fazer? 60 menos 10. Vai dar quanto? 50. Você diminui a energia de ativação usando um catalisador. Essa questão de número 2, a resposta seria a letra E. Questão de número 3, você tem alguns gases, ele pede para você analisá-los. Gás oxigênio, amônia, cloro, trióxido de enxofre, dióxido de enxofre.
eu vou fazer separadamente cada uma das afirmativas e analisando de maneira pontual. O2 é uma molécula apolar. O gás oxigênio é essa molécula aqui. Molécula apolar é quando ela está constituída por dois elementos idênticos, ou seja, você não tem variação de eletronegatividade entre os componentes dessa molécula. Quando isso acontece, eu vou dizer que essa estrutura ela é do tipo apolar e a força que a une é a força dipolo induzido. Vamos nas alternativas. O2 é uma molécula polar? Sim. Apresenta força dipolo-dipolo? Não. Dipolo-dipolo é quando as moléculas são polares, tá? Letra B. Na questão número 3, a letra B diz: NH3 é uma molécula apolar. Vamos ver. A amônia, ela tem essa estrutura, amigos. Quando eu tenho sobra de elétrons, se essa molécula fosse toda simétrica, sem a sobra de elétrons, ela seria apolar. Porém, ela é do tipo polar. Então, está errado. Letra C. O Cl2, ou seja, o gás cloro ligado com cloro, é uma molécula polar. Dois elementos iguais, momento dipolar zero. O que é que eu vou ter aqui? Molécula apolar com força dipolo induzido. O que é que ele está dizendo ali na letra C? Ele está dizendo que a molécula é polar, então está errado. Letra D. Dióxido de enxofre, você tem um enxofre formando uma dupla ligação com oxigênio e uma covalente dativa com outro oxigênio. E existe uma sobra de elétrons aqui. Essa molécula aqui é polar, por quê? Você não tem simetria, tem um par de elétrons sobrando, e a força de intermolecular é dipolo-dipolo. Lá na letra D ele diz, a molécula é apolar, pode parar. E por fim, a amônia é uma molécula do tipo piramidal. Essa geometria que está aqui, ela é piramidal. Vanx, qual é que se assemelha com essa? A trigonal plana. A trigonal plana não teria essa sobra de elétrons aqui, tá, moçada? A trigonal plana não teria sobra de elétrons no elemento central. Questão número 3, você deveria marcar a letra E. Questão número 4. Selecione a alternativa onde não há correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. Vamos lá. Primeiro aqui nós temos o BF3. BF3. Ele está dizendo que essa molécula é angular. Amigos, quando é que uma molécula é angular? Angular é quando eu tenho 3 elementos, presta atenção, e existem sobra de elétrons no elemento central. Então ela não é angular. Esse tipo de formação aqui, com 3 ligantes, ou ela é piramidal, se sobrar elétrons, ou trigonal plana, se não sobrar elétrons no elemento central. Consequentemente, de cara, a nossa resposta na questão 4 seria a letra A. Na questão 5, ele pede para você relacionar as forças intermoleculares. Lembrando, quando é que eu tenho ligação de hidrogênio? Quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Quando é que a força intermolecular é de polo-dipolo? Quando eu tenho moléculas polares. Quando é que eu tenho dipolo induzido? Quando eu tenho moléculas apolares. Vamos lá. O primeiro deles aqui é o O2. Oxigênio com oxigênio, a molécula é apolar. Molécula apolar, eu vou ter que tipo de força? Dipolo induzido. 3. CS2, carbono, dupla ligação por enxofre, não tem sobra de elétrons. Esta molécula aqui, ela é uma molécula apolar também, porque não tem sobra de elétrons, existe simetria. Então, novamente, eu estaria diante de quem? Dipolo induzido. Tá? Quem mais agora? Água. Acabei de fazer água. Oxigênio ligado ao hidrogênio, é ponte ou ligação de hidrogênio, número 1. CHCl3, ó, você tem cloro, cloro, cloro. Se aqui em cima fosse outro cloro, ela seria dipolo induzido, porque ia ser uma molécula polar. Porém, tem um hidrogênio. Essa molécula é do tipo polar. Toda molécula polar é dipolo-dipolo, com exceção das ligações de hidrogênio. Então, dipolo-dipolo, eu colocaria o número 2 aqui. HF, Vanx. Hidrogênio com flúor faz parte de quem? Das ligações. E SO2, já fizemos essa aqui agora há pouco. Dupla ligação, covalente ativa, sobrando elétrons. Isso aqui é uma molécula polar, a força dela é o quê? Dipolo-dipolo, você vai colocar o número 2. Procure uma sequência que tenha 3, 3, 1, 2, 1, 2. Seria a letra C na questão de número 5. A questão de número 6 diz o seguinte:
As células podem obter energia através de processos distintos da fermentação e respiração. Considere a seguir as equações. Determine o que ocorrerá após a combustão completa de 3 mol de etanol. Bem, amigos, isso aqui eu preciso usar o que a gente conhece como lei de Hess. O que é a lei de Hess? É aquela que não se preocupa com os estágios intermediários de uma reação. Ela só quer saber a entalpia inicial e a entalpia final. Ela só se preocupa com a entalpia dos produtos e dos reagentes. E qual o procedimento? O procedimento é você olhar para a equação que ele te deu aqui. O que é que a gente tem que observar? Quem são os seus reagentes? O etanol e o oxigênio. Quem são os seus produtos? CO2 e água. Então você vai lá nas equações e verifica se eles estão atendendo este pré-requisito. Caso não esteja, você inverte a reação. Veja a número 1 aqui, por gentileza. Onde é que está o etanol? Vanx, o etanol está lá do lado dos produtos. Pode estar aí? Não, ele tem que estar do lado dos reagentes. Então o que você vai fazer? Essa equação de número 1, você vai inverter. Olha a equação 2. Você está vendo que o CO2 e a água estão já do lado dos produtos? Está certinho aqui com relação à equação sua? Tá, então você vai manter. Nossa, que legal, isso aqui é lei de Hess? Isso. Então como é que vai ficar aqui a número 1? Veja, 2C2H5OH. Lembre-se desta jovenzinha aqui, a sua equação. Reagindo com quem? Com 2CO2, originando C6H12O6. Você vai pegar o ΔH, que era menos 230, e vai anotar mais. Repita a segunda. A segunda fica C6H12O6, reagindo com 6 mols de oxigênio, originando 6CO2 mais 6H2O. Repita o ΔH, menos 2.880 kJ. Lei de Hess, junta todo mundo. O que você tiver de um lado e do outro, ou seja, tanto na parte de reagentes como produtos, você pode cancelar. É o caso de quem aqui? Da glicose. Você tem CO2 aqui, só que em quantidade diferente. Então você diminui, ó. 2CO2, aqui tinha 6, fica quanto? Fica 4. Agora repete tudo. O que é que sobrou no primeiro? No primeiro lado, do lado dos reagentes. 2C2H5OH mais 6O2, originando. Quem é que tem aqui agora? 4CO2 mais 6 mols de água. E o ΔH? Como eles são de números diferentes, os sinais, você diminui, vai ficar 2.650 kJ, assumindo o sinal de menos, porque o 2.880 é maior. Vanx, o que é que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora, meus amigos, é analisar essa equação que você achou com a equação que você tem como referência. Como bom observador que eu sei que você é, você deve ter percebido que a que eu encontrei é o dobro da que eu preciso. Veja, 2,1, 2,1, 6,2, 4,2, 6,3. O que você vai fazer? Simplifique todo mundo por 2. Você vai ficar com C2H5O mais 3O2, originando 2CO2 mais 3H2O. Meu ΔH dividido por 2 vai ficar 1.325. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar minha resposta bem aqui. Essa é a equação que eu precisava. Liberação de 1.325. Para o aluno que não tiver atenção no exercício, eu sempre comento, fique atento com a pergunta. Você vai encontrar a liberação de 1.325 lá na letra A. Olha aqui. Isso aqui não é sua resposta, porque eu pedi 3 mols e não apenas 1. Então você teria que fazer como? 3 vezes 1.325. Isso aqui vai dar 3.975. Ou seja, você tem uma liberação de 3.975 joules. Você deveria marcar, amigos, a letra C e não a letra A. Questão de número 7, ele traz o que para nós? A formação da amônia. Da reação da amônia, gás nitrogênio reagindo com 3 mols de H2, originando 2 mols de amônia, com a liberação de 90 kJ. Ele pergunta qual é a entalpia de ligação. ΔH não muda, né? ΔH, segundo o Hess, é o quê? HP menos HR. Ele te deu as reações de ligação aqui. Você vai repetir essa equação aqui para prestar atenção no que é que vai acontecer.
Olha o que eu vou fazer, por gentileza. Fique atento. O N2 é o que você quer, vou chamar de X. Mais 3 vezes, aqui o H2, ó, quanto que ele vale? 435. Está aqui, 435. Depois, 2NH3, 2 vezes NH3, moçada, olha que interessante, é assim, ó. Você já tem quantas ligações de nitrogênio com esse aqui? Você tem 3. Aqui já tem 3, ó. 1, 2, 3. Vezes 2, ó. Vezes, isso aqui tudo. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo. Vezes 2 vai dar quantas ligações? 6 ligações de nitrogênio com H. Então, isso aqui vai ficar como? 6 vezes... Quanto é o nitrogênio com H? 390. Você viu que eu tenho a preocupação de colocar o sinal de menos, que é a liberação de energia. Vanks, eu tenho que ficar atento, né? Tem que ficar atento, nós temos que ficar muito atento. Então, vamos aqui. O que você vai fazer agora? Vou só substituir. ΔH é igual a HP menos HR. Quanto é o ΔH? Menos 90. Quanto é o HP? HP é o lado inicial. Quem é o HR? É o lado final. Quanto é o HP? X, 3 vezes esse moço, mais vezes menos dá menos, 1.200, 1.305. 1.305. Desculpa, amigos, eu fiz o reagente. Eu coloquei invertido aqui, tá? Isso aqui é o reagente, esse aqui é o produto. Perdão pela minha falha, obrigado por sua compreensão. O produto vai ser, o HP vai ser 6 vezes 390, amigos. Então, vamos lá. 390, 6 multiplica, dá 2.340. Menos. Aqui vai ficar X, mais vezes menos dá menos. 3 vezes 435, tá? Isso aqui vai te dar 1.305. 1.305. Vou fazer menos 90 igual a menos 2.340 menos X, tá? Mais 1.305. Vanks, o que você vai fazer? Eu vou jogar o X para o primeiro membro e vou jogar o 90 para o segundo. Vai ficar 2.340 mais 1.305 mais 90. O meu X vai ser menos 2.340 mais 1.395. O que você vai fazer com isso? Eu vou diminuir porque eles são números de sinais opostos. 2.340 menos 1.395, eu vou encontrar 945. Ou seja, você tem uma liberação de 945 kJ por mol e você deve marcar na questão de número 7 a letra E. Na questão de número 8 ele diz, existe um processo químico envolvendo o hidrocarboneto considerado o menor dos alcanos, o metano, denominado cloração. Esse processo ocorre conforme a equação. Aí ele dá a equação para nós aqui, ó, CH4 mais 3Cl2, originando CHCl3 mais 3 mol de HCl. Pergunta, qual é o ΔH? Amigos, o que é ΔH? ΔH é HP menos HR. Então, vamos lá. Ó. O que você tem aqui? Vamos fazer de todo mundo. CH4, você tem o carbono ligado ao hidrogênio 4 vezes, ó. Você tem que ter esse discernimento de escrever a molécula para você saber como é que vai ficar. Que vai ficar 4 vezes quanto? 18,7. Aqui, você tem o Cl com o Cl. 3 vezes, quanto é que ele te deu para o Cl? 0. CH, 3 vezes com o cloro. Então, vamos lá. 1 vezes, quanto? Cadê o C com o carbono com hidrogênio? 18,7. O carbono com o cloro são 3. Carbono com cloro vale quanto? Menos 38,6. E esse último aqui, Vanks? Isso aqui você tem o hidrogênio com o cloro. Você vai fazer 3 vezes... Quanto é o HCl? 92,3. Bem, isso posto, você vem aqui e faz, ó, ΔH igual a HP menos HR. ΔH igual. Quanto é o HP? Vamos pegar. HP é o segundo membro. Vai ficar menos 18,7. 38,6 3 vezes. Isso aqui vai te dar menos 115,8. E também temos o que aqui?
92,3, 3 vezes, né? Isso aqui vai te dar 276,9. Isso aqui tudo, meus amigos, seria quem? O meu HP. O HR ficou fácil, porque o HR ficou só uma multiplicação ali, ó. 18,7 com o 4, né? 18,7 com o 4 vai te dar 74,8. O meu ΔH vai ser igual. Eu vou somar esse grupo do HP, porque eu tenho que fazer esse cálculo, vai ficar 18,7 somado com 115,8 somado com 276,9. Isso aqui vai te dar 411,4. Menos com menos dá mais, 74,8. O que é que eu vou ter que fazer? Você vai ter que fazer uma conta de menos. Por quê? Porque o número positivo e o negativo. Então, quando você diminuir aqui, você vai encontrar 336,6 kJ. Ou seja, você tem uma reação de liberação de calor, reação exotérmica. Procure nas alternativas a questão de número 8, marque a letra A. Questão 9. Faz parte da cultura nordestina a confecção de um prato típico, eu gosto muito, preciado há séculos. Trata-se da produção da carne do sol, ou carne seca. O procedimento envolve imersão em salmoura, que é a solução aquosa saturada de cloreto de sódio, seguido de um período em repouso de 3 dias num lugar coberto, protegido dos insetos, normalmente se utilizando telas finas, o que permite criar um ambiente arejado sem riscos de contaminação. Mesmo sem refrigeração ou uso de qualquer conservante, a decomposição da carne tem seu processo retardado, mantendo-se a carne própria para o consumo por um longo intervalo de tempo. Assinale a alternativa que relaciona o processo responsável pela conservação da carne de sol. Meus caros amigos, o que acontece nesse processo? Você coloca a quantidade de sal numa solução saturada, ou seja, água com sal, em cima da carne. Nós temos 2 meios de concentrações diferentes. O que vai acontecer? No interior da carne é um meio menos concentrado do que fora dela em função da presença do cloreto de sódio, que é o sal. Então, o líquido que existe no interior da carne vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Esta passagem de líquidos do menos concentrado para o mais concentrado, através de membranas semipermeáveis, se chama osmose. Então, essa perca de líquidos, essa desidratação, ocorrerá por osmose, e você deveria marcar na questão 9 a letra D, desidratação por osmose. E a questão de número 10, nós colocamos aqui as propriedades coligativas, são 4 propriedades coligativas e um conceito importante. O primeiro deles está falando aqui é ebulioscopia. O que é isso, Vanks? Isso aqui, amigos, a gente tenta elevar o ponto de ebulição de uma solução. Como? Você aumenta o ponto de ebulição do solvente acrescentando o que a gente chama de soluto não volátil. Então, lá está escrito assim, ponto de ebulição do líquido aumenta, é o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente numa solução. Tá certo. Como é que isso acontece? Todas as propriedades coligativas estão intimamente ligadas com o acréscimo de um soluto não volátil, aquele que tem um ponto de ebulição elevado, né? 2. Tonoscopia. Ocorre uma diminuição na pressão máxima de vapor. Eu queria citar aqui o que é essa tal de pressão máxima de vapor. Quando a gente aquece um líquido, ele está dentro do recipiente, e você tem lá líquidos e gases em equilíbrio, ó, tem líquido e gás aqui em equilíbrio. Para haver a condensação, ou seja, para passar do gás para o líquido, tem que ter alguém também sofrido o quê? A vaporização. Esse limite aqui, essa situação onde o líquido está dentro do recipiente fechado e ele está com a sua pressão atingindo seu ponto máximo e ele está no equilíbrio, para o gás passar a ser líquido novamente no processo de condensação ou o líquido passar no processo de vaporização, o estado gasoso, é necessário que um aconteça em detrimento do outro. O nome disso é pressão máxima de vapor. Quando você diminui a pressão máxima de vapor, você está diante de quê? Da tonoscopia. Como é que eu consigo isso? Acrescentando um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Possui um ponto de ebulição elevado. Crioscopia. A crioscopia estuda a diminuição do ponto de congelamento, como, por exemplo, eu colocar o gelo no sal para acontecer esse tipo de situação. A gente vê muito isso nos rigorosos invernos da Europa. Então, crioscopia estuda a diminuição do ponto de congelamento, causado por quem? Mais uma vez, acréscimo de soluto não volátil. Osmoscopia. Acabei de comentar contigo o que é osmose. Só que a osmoscopia não é osmose. A osmoscopia vai fazer o quê?
aumentar a pressão osmótica, tá? O que é osmose? A osmose é a passagem de um líquido de uma membrana, através de uma membrana semipermeável, passando do menos para um meio mais concentrado. Você colocar, por exemplo, sal sobre a alface, vai haver osmose. Ela vai desidratar. Osmoscopia estuda o surgimento da pressão osmótica de soluções. O aumento da pressão osmótica ocorre quando duas soluções de mesmo solvente são divididas por meio de uma membrana semipermeável que resulta em soluções de mesma concentração. Você passa do ambiente menos concentrado para onde? Para um ambiente mais concentrado. E por último, meus amigos, nós temos aqui o item 5 que fala pressão máxima de vapor, pressão exercida pelo vapor sobre o líquido no recipiente fechado em determinada temperatura e que é chamada de pressão máxima de vapor quando essa pressão atinge seu ponto máximo e estabiliza-se no equilíbrio dinâmico entre as duas fases, vapor e líquido. Acabei de comentar ali, falando da condensação e da vaporização. Todos os itens são certos, você marcaria a letra E. Espero que você tenha tirado um 10 nessa prova. Um grande abraço. Até a próxima.